E vamos lá para a parte que mais interessa a você, o manejo do paciente com encefalopatia hepática. Quando esse paciente chega para você, o que é que você tem que procurar, o que é que você tem que pedir? Então vamos lá, começa com uma breve história clínica, você tem que ver se esse paciente tem já uma história de cirrose, se ele tem uma doença de base para essa cirrose, se ele tem exposição a álcool, se ele tem exposição a drogas. Se esse paciente é cirrótico, a gente vai atrás dos fatores precipitantes. Era um paciente que vinha bem ambulatorial e descompensou com a encefalopatia. Então, o que é que aconteceu? Esse paciente sangrou, esse paciente tem infecção, ele tem uma hipovolemia por alguma causa. Vamos procurar todos os fatores precipitantes que a gente já falou. E o que é que você tem que pedir para o paciente que chega para você? Primeiro, a gente vai procurar uma fonte de infecção. Então, você vai colher cultura desse paciente, cultura de sangue, cultura de urina, um sumário de urina e sempre procurar a paracentese para avaliar peritonite bacteriana espontânea. Peritonite bacteriana espontânea é uma causa importante de descompensação no paciente cirrótico e ele pode evoluir com encefalopatia. Além disso, a gente vai procurar anormalidades metabólicas, eletrolíticas e como a gente já viu que um dos fatores precipitantes são obstrução do fluxo vascular, como trombose, é muito importante o ultrassom Doppler hepático para excluir que essa seja o fator precipitante da encefalopatia. E aí, a gente vai atrás desses valores para corrigir eles e avaliar qual é o ambiente que esse paciente vai ser tratado. Então, no grau 1, esse paciente pode ser tratado a nível ambulatorial. No grau 2, você vai avaliar, ver se o paciente tem condições, se ele tem alguém para cuidar dele, se ele tem um acesso rápido ao hospital. Se sim, ele pode ser tratado via ambulatorial. Caso qualquer um desses esteja ausente, é um paciente que vai ser tratado a nível hospitalar. E o grau 3 e 4, ele vai sempre ser tratado a nível hospitalar, de preferência no ambiente de UTI. Como é que começa o manejo desse paciente? Primeira coisa, precaução para queda. A gente tem um paciente que está desorientado, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, a primeira coisa é impedir que esse paciente se machuque e isso piore ainda mais. Então, é importante que esse paciente tenha uma precaução para quedas. A gente não pode deixar esse paciente desidratar. É importante essa atenção se ele não puder fazer ingesta de água por via oral. E ainda é importante o suporte nutricional, que a gente vai falar um pouquinho. Então, principalmente no grau 3 e 4, é importante considerar a intubação para proteção de via aérea. É um paciente que tem um alto risco de broncoaspiração. Ele pode necessitar de contenção física e, em alguns casos, a contenção química. Nesse caso de contenção química, a gente vai preferir o haloperidol. Ah, Lívia, não tem haloperidol onde eu trabalho, só tem benzodiazepínico, por exemplo. Então, gente, benzodiazepínico de meia-vida curta. O benzodiazepínico, ele pode piorar. O mais estudado, o mais seguro é sim o haloperidol. Então, se ele está disponível, vai ser a droga de escolha para essa contenção química. Você viu isso tudo, tá tudo certo, então vamos começar agora com o suporte nutricional. Lembrando que a sarcopenia, ela aumenta a mortalidade no paciente com cirrose hepática e aumenta o risco de encefalopatia. Então, a gente vai prevenir a sarcopenia. Como é que faz isso? A ingesta energética do seu paciente, ela vai ser de 35 a 40 quilocalorias por quilo por dia. A ingesta proteica, ao contrário do que se pensava anteriormente, porque a proteína ela vira assim amônia, ela não deve ser restrita. O paciente vai ter que ter uma ingesta proteica de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. É importante para esses pacientes fazer um lanche noturno. Por que o lanche noturno? Lembrar, a cirrose hepática é um estado hipercatabólico. Então, se não tem carboidrato ali disponível, ela vai pegar os aminoácidos e transformar em glicose. Isso vai aumentar a produção de amônia. Então, é importante sempre a gente deixar para o nosso paciente um lanche noturno. E aí, esse paciente está comendo, está ingerindo proteína adequadamente, mas ele teve uma piora da encefalopatia. O que a gente pode fazer para prevenir essa piora? Trocar a proteína por uma proteína vegetal ou aminoácidos de cadeia ramificada. Por último, vamos falar um pouquinho da terapia medicamentosa do paciente com encefalopatia hepática. Começando pela mais famosa, mais estudada, a lactulose. Ela é a droga de escolha, tanto no tratamento quanto na prevenção da encefalopatia hepática. É um disacarídeo não absorvível que vai ser metabolizado aí pelas bactérias da flora colônica. E ela tem vários efeitos no intestino do nosso paciente para melhorar a encefalopatia hepática. Começando, ela torna o pH intestinal mais ácido, então ele favorece a transformação de amônia em amônio. Ela coloca essa amônia para fora através das fezes com um efeito anticonstipante e ela ainda favorece o surgimento de lactobacilos não produtores de urease, ao invés dos produtores de urease. Ela tem uma apresentação de 667 mg por decilitro.
Como ela vai ser usada? Isso vai depender da resposta do seu paciente. A dose inicial pode ser, por exemplo, 35 a 40 ml por via oral, e aí você pode fazer de 2 a 4 vezes ao dia. E essa dose vai sempre ser modificada de acordo com a resposta do seu paciente. Qual é o nosso objetivo? Queremos 2 a 3 fezes amolecidas ao dia. Lembrando que a lactulose ela pode ser feita por via retal. Aquele paciente que não está com via oral disponível, a gente pode lançar mão da via retal. Quais são os principais efeitos colaterais? O paciente que pode ter náusea, distensão abdominal e diarreia. São os principais efeitos colaterais. Além disso, nós temos os antibióticos orais. Eles também não são absorvíveis. Tem como uma coisa ruim eles serem mais caros. Eles sempre vão ser adicionados a outra terapia. Eles não são a terapia de escolha. E também tem como efeito colateral, vai ter uma alteração na flora bacteriana intestinal que pode predispor a outras doenças. Vamos falar dos dois principais. Temos a rifaximina, um comprimido, tá, de 550 2 vezes por dia por até 6 meses. A caixa, que tem 28 comprimidos, custa em torno de R$ 500 a R$ 600. Então, o principal fator limitante para o nosso paciente. Quais são os efeitos colaterais da rifaximina? O paciente pode ter edema, pode ter também ascite em até 11% dos casos. Nosso outro antibiótico é a neomicina. Ela tem como efeitos colaterais os efeitos de classe. Então, vamos ter aqui ototoxicidade, nefrotoxicidade e pode haver o rash. Ela vem sendo cada vez menos usada para tratar outras comorbidades. Então, quando nosso paciente com doença hepática precisa, muitas vezes precisamos manipular. Então, vou deixar aqui para você a prescrição mastigada. A gente vai prescrever o sulfato de neomicina a 3,3%. O paciente vai tomar 30 ml de 8 em 8 horas. As cápsulas, quando disponíveis, elas são de 500 miligramas. E a gente vai ter como objetivo que o paciente tome de 4 a 12 gramas por dia, por via oral, que vão ser divididas a cada 4 ou a cada 6 horas. A última droga, ela pode ser feita a LOLA tanto por via oral como por via injetável. É uma droga que vem sendo muito estudada, vem tendo bons resultados no tratamento da encefalopatia, o L-aspartato da L-ornitina. Então, vamos lá. Ela vai atuar tanto na metabolização da amônia para a ureia, quanto na metabolização da amônia para a glutamina. Deixar aqui para você muito simples a prescrição. Por via oral, ele é um granulado, então o paciente vai tomar envelopezinhos, misturado com água, açúcar ou chá, e vai ser 1 ou 2 envelopes ao dia. Doses mais altas vêm sendo estudadas, mas isso aqui é o que está liberado pela bula. E por via injetável, por via endovenosa, como é que faz essa prescrição? Vamos lá, a solução injetável, ela é 0,5 gramas por ml, tá? A ampola, ela tem 10 ml. O nosso objetivo é fazer até 5 gramas por hora. A diluição padrão, a diluição máxima aceitável, ela vai ser de 6 ampolas em 500 ml, que pode ser soro fisiológico, Ringer lactato ou soro glicosado. Então, fica mais ou menos uma ampola para 83 ml. E o recomendado é que o nosso paciente use até 4 ampolas por dia. Então, tá aí para você, mastigado tanto por via oral como por via injetável, o tratamento da encefalopatia hepática, para não ficar mais nenhuma dúvida. Então, gente, espero que essas dicas sobre encefalopatia ajudem na sua prática clínica. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui e até a próxima.